onde o destino falha e monstros nascem. Capítulo 3. Mapa do livro. A noite caiu sobre Oakhaven com a lentidão deliberada de quem sabe que tem tempo. Não foi o escurecer brusco. Foi uma transição gradual e quase cerimonial. O céu passando do laranja queimado ao azul profundo, ao preto de veludo no espectro que alguém com mais tempo livre poderia apreciar como espetáculo. As luzes da cidade surgiam uma por uma nas janelas e lampiões, como pequenas estrelas que tivessem decidido que o céu estava cheio e resolveram tentar a sorte mais perto do chão. Do alto das janelas da mansão Daurielli, eu podia ver a cidade se reorganizando para o período noturno com a eficiência prática de um organismo que fazia isso há séculos. Carruagens ainda cruzavam as avenidas principais, mas o ritmo havia mudado. Menos urgência, mais ritual. Comerciantes fechavam barracas com movimentos que demonstravam o cansaço acumulado de um dia inteiro de trabalho. Nas tavernas, vozes e risadas começavam a construir um volume que cresceria consistentemente até meia-noite e depois declinaria de forma igualmente previsível. A aristocracia iniciava seus jantares tardios em salas iluminadas por candelabros que custavam mais do que a maioria das pessoas da cidade ganhava em um mês. A normalidade de um mundo que não sabia que seu enredo havia sido perturbado. Na mansão Corvin, porém, o silêncio dominava com a autoridade de quem não foi convidado, mas chegou primeiro e ocupou todos os assentos. Eu estava na biblioteca. Era uma sala que merecia ser descrita com cuidado, não porque fosse excessivamente ornamentada. Havia mansões na capital com decoração mais agressiva, mas porque havia algo na proporção dela que comunicava a intenção antes de comunicar conteúdo. Circular, com um teto abobadado que subia talvez 6 metros acima do piso de pedra escura, as paredes inteiramente cobertas por estantes de carvalho enegrecido, que iam do chão até a altura máxima disponível, com uma escada de corrimão em bronze percorrendo o perímetro para acessar os volumes mais altos. A coleção era, objetivamente, impressionante. Não da forma decorativa em que nobres compravam livros para que as capas douradas combinassem com o papel de parede. Era uma coleção funcional, desordenada, com a desordem específica de quem realmente usa o que possui. Volumes com marcadores em múltiplos pontos, espinhos quebrados de manuseio excessivo, anotações à margem escritas em letras apertadas que as memórias de Corvin identificavam como de próprio punho. Manuscritos políticos dividiam espaço com tratados religiosos do século anterior. Registros comerciais encadernados em couro desbotado coexistiam com mapas cartográficos dobrados sem o cuidado que mereciam. Era a biblioteca de alguém que usava conhecimento como ferramenta de trabalho, não como demonstração de status. Era também, eu reconhecia, a biblioteca de alguém que havia sido morto antes de terminar de usar tudo o que havia coletado. Eu estava sentado à mesa central, uma peça de carvalho maciço com marcas de uso que sugeriam décadas de correspondência, análise e muito provavelmente conspiração, com uma única vela providenciando luz suficiente para trabalhar, sem iluminar o suficiente para ser visto de fora, através das janelas. Precaução provavelmente desnecessária. Mas eu havia aprendido, em 15 anos de auditoria contábil, que precauções desnecessárias são exatamente aquelas que você lembra de agradecer depois. Sobre a mesa, mapas da cidade em várias escalas, documentos administrativos da mansão, correspondências diversas que eu havia passado a última hora percorrendo, com a atenção de quem procura sem saber exatamente o que está procurando. E no centro de tudo, aberto na primeira página em branco, o pequeno caderno de couro que havia encontrado na gaveta inferior da escrivaninha do quarto de Corvin. O diário que o Corvin original aparentemente havia mantido por anos, e depois abandonado, porque as últimas entradas tinham mais de 6 meses. Como se em algum momento ele tivesse parado de precisar registrar os próprios pensamentos e começado a confiar apenas na própria memória. Ou como se tivesse começado a escrever coisas que não queria que existissem no papel.
Eu mergulhei a pena no tinteiro e escrevi no topo da primeira página disponível, com a letra inclinada e controlada que as memórias de Corvin me ofereciam como padrão natural de caligrafia. Eventos fixos do romance. Pausei. A imprecisão do título incomodou o contador em mim. Não eram exatamente eventos fixos, ou pelo menos havia evidências crescentes de que a fixidez era mais maleável do que o conceito sugeria. Mas o funcionamento do meu cérebro ainda operava com a linguagem que havia aprendido, e por enquanto a etiqueta era funcional. Respirei fundo, ajustei a posição dos ombros, e comecei. O exercício era simples na concepção e exaustivo na execução. Eu precisava traduzir um romance de fantasia, lido de forma casual, sem a intenção de memorização estratégica, durante trajetos de metrô em posição desconfortável, em algo comparável a um mapa de campo de batalha. Identificar não apenas o que acontecia em cada ponto-chave da narrativa, mas por que acontecia. Quem se beneficiava de cada resultado, quais eram os mecanismos causais que conectavam um evento ao seguinte. O leitor comum absorve uma história. O auditor a desconstrói. E eu havia sido auditor por tempo suficiente para fazer a segunda coisa de forma quase involuntária. Escrevi o primeiro ponto, com a estrutura que me parecia mais clara. 1. Emboscada do Distrito Norte. Embaixo em colunas organizadas. Evento original. Rowan convida Corvin para acompanhar a investigação. Documentos falsificados são descobertos na presença de Corvin. Testemunhas compradas confirmam o envolvimento. Acusação formal registrada no Tribunal da Igreja. Propósito narrativo. Estabelecer culpa de Corvin e motivação pessoal de Rowan para a perseguição subsequente. Beneficiários reais. Facção do Conselho Central. Necessitavam eliminar Corvin sem gerar mártir político. Logo precisavam de condenação pública por crime verificável. Status atual. Desviado. Observei aquela última palavra por um momento. Desviado. Não evitado, não cancelado, não apagado. A distinção era mais do que semântica. Era a diferença entre uma ameaça neutralizada e uma ameaça reposicionada. Uma armadilha que você contorna, continua existindo para o próximo que passar pelo mesmo caminho. E uma armadilha elaborada com aquele nível de cuidado logístico, documentos forjados, testemunhas instaladas, a cronologia toda cuidadosamente encenada, não havia sido construída para uso único. Desenhei uma seta apontando para baixo da coluna. Possível consequência do desvio. Rowan investiga sem alvo definido. Descobre a encenação antes de ela ser ativada corretamente. Percebe que alguém estava manipulando provas contra um nobre específico. Resultado: investigação se expande em vez de se concentrar. Conselho percebe que o plano A falhou. Acelera cronograma. Isso era ruim, não de forma catastrófica imediata, mas da forma insidiosa, em que problemas se tornam mais difíceis de conter, quando começam a se mover mais rápido do que você. Continuei. 2. Prisão de Corvin. Evento original, capítulo 2, páginas 89 a 103 da edição que eu havia lido. Rowan apresenta acusações formais. Corvin é preso preventivamente, por ordem do arcebispo Morden. Pausei naquele nome. Arcebispo Morden. As memórias de Corvin tinham conteúdo denso sobre aquele homem, camadas de história pessoal, política e o tipo de respeito cauteloso que se reserva para pessoas que você reconhece como perigosas. Morden havia sido tutor de Corvin durante 2 anos na adolescência. Havia moldado parte significativa da visão de mundo do jovem nobre, e havia aparentemente considerado esse investimento suficientemente valioso para querer eliminá-lo pessoalmente quando as circunstâncias mudaram. Havia algo quase afetivo nessa crueldade específica, o tipo de coisa que só acontece entre pessoas que se conhecem de verdade. Motivo real da prisão: silenciar evidências que Corvin havia inadvertidamente acumulado sobre operações paralelas da igreja. Parei. Reli aquela linha. Inadvertidamente acumulado.
Eu havia escrito aquilo com base na interpretação do livro. A ideia de que Corvin simplesmente havia tropeçado nas informações erradas, sem entender completamente o que havia encontrado. Era como o autor havia apresentado o arco. Um nobre inteligente que sabia demais, sem saber que sabia. Mas agora, cercado pela biblioteca real do homem cujas memórias eu carregava, com os documentos físicos da família Dauriel espalhados à minha frente, aquela interpretação parecia insuficiente. Olhei novamente para os registros comerciais que havia percorrido mais cedo. E percebi, com a atenção mais focada de quem está procurando em vez de passando os olhos, algo que havia registrado perifericamente, mas não processado com profundidade. As lacunas. Não eram poucas páginas faltando. Eram padrão. Registros de datas específicas, 3 meses antes dos eventos do capítulo 1, removidos com cuidado cirúrgico, de múltiplos volumes. Não rasgados, o que teria deixado bordas irregulares. Removidos com instrumento cortante, ao longo da costura original, de forma que os volumes fechavam naturalmente, sem revelar imediatamente a ausência. Alguém havia limpado os registros da família Corvin. De dentro, o que significava acesso privilegiado, o que significava tempo suficiente para trabalhar sem ser interrompido, o que significava muito provavelmente alguém que estava na mansão com frequência suficiente para não gerar suspeita. Fechei os olhos por um segundo e deixei as memórias de Corvin passarem pelo filtro daquela hipótese. Bates. O mordomo havia tido acesso total à biblioteca por décadas. Havia gerenciado os arquivos da família como parte padrão das funções. Havia, nas memórias de Corvin, demonstrado um interesse incomum em manter os registros organizados, nos meses anteriores aos eventos do capítulo 1. Um interesse que o Corvin original havia interpretado como diligência, e que agora parecia algo consideravelmente mais transacional. Bates estava sendo pago para limpar o rastro. Não por Rowan, cedo demais para essa aliança, mas pelo conselho, pelos mesmos agentes que haviam preparado a emboscada no Distrito Norte, que haviam forjado os documentos, que haviam comprado as testemunhas. A operação era mais velha, mais enraizada e mais extensa do que o livro havia sugerido. Corvin não era apenas um obstáculo narrativo a ser removido por conveniência de plot. Era um arquivo humano de informações que alguém havia decidido que era mais seguro eliminar do que deixar circular. Escrevi no caderno, agora com uma urgência diferente. Família Dauriel investigava o Conselho Central antes do início da história. Evidências foram removidas de dentro da mansão. Bates, agente infiltrado ou subornado. Confirmar. Pergunta central. O que a família encontrou que precisava ser apagado? Apoiei a pena na mesa e olhei para a palavra final daquela linha. Apagado. Havia uma simetria desconfortável entre o que estava acontecendo com os registros da família e o que estava acontecendo com as minhas memórias de Leonardo. Em ambos os casos, informação inconveniente sendo removida de forma cirúrgica para que a narrativa pudesse seguir o caminho que alguém havia decidido que deveria seguir. A diferença era que os registros da família poderiam possivelmente ser reconstruídos. As memórias de Leonardo, uma vez perdidas, eram simplesmente perdidas. Passei a mão sobre o rosto e senti o frio dos anéis de prata de Corvin contra a têmpora. Pense, murmurei. Não havia tempo para processar o custo emocional das perdas. Havia tempo para mapear e estrategizar, e então, se sobrevivesse o suficiente, tempo para sentir tudo o que havia adiado. Virei a página do caderno. 3. Julgamento e execução. Capítulo 3. Local original. Tribunal da Igreja Central. Duração do julgamento. Menos de 1 hora de tempo narrativo. Acusação formal. Traição contra a coroa e conspiração contra a ordem pública. Acusação real. Posse de informações sobre corrupção sistêmica no Conselho. Resultado. Execução em praça pública. Serve como demonstração de força da Igreja e como catalisador emocional para a união de Evelyn e Rowan. Olhei para essa última linha por mais tempo do que as outras.
catalisador emocional para a união de Evelyn e Rowan. Eu era um elemento de roteiro, um degrau, uma peça que a máquina narrativa precisava consumir para produzir o resultado emocional desejado no leitor. E a máquina havia notado que a peça estava recusando a ser consumida. A vela à minha frente estalou suavemente, o tipo de barulho que velas fazem quando a cera cheira a uma impureza no pavio, e a chama oscilou, projetando sombras de formato instável pelas estantes ao redor. E então, uma batida na porta. 3 toques, leves, espaçados com uma regularidade que não era nervosismo nem confiança. Era a precisão de alguém que havia praticado o gesto até que ele comunicasse exatamente o que pretendia comunicar e nada mais. Eu fechei o caderno devagar. Entre. Bernard era o tipo de presença que se tornava parte da arquitetura de um lugar, depois de tempo suficiente. Havia servido a família Daurielli por mais tempo do que qualquer outro membro da equipe atual, o que lhe conferia uma autoridade silenciosa, que nunca havia sido oficialmente codificada, mas que todos respeitavam com a consistência do costume. As memórias de Corvin o apresentavam como alguém de integridade inabalável. O tipo de lealdade antiga que não se compra, mas que por isso mesmo pode ser quebrada de forma muito mais silenciosa do que a comprada. Ele entrou com a postura reta de sempre, a reverência precisa no ângulo certo e o rosto perfeitamente neutro de quem treinou a expressão como ferramenta profissional. Milord. Pausa calculada. Um mensageiro checou há alguns minutos. Solicita audiência imediata. Mensageiro. Noite fechada. Sem identificação de origem. Meu estômago comprimiu com a pressão específica do reconhecimento desagradável. Quem o enviou? Perguntei. Não disse, milord. Bernard manteve o contato visual com a parede ligeiramente acima do meu ombro direito, que era a posição que ele usava quando havia mais a dizer do que estava dizendo. Apenas que o assunto era urgente e requeria a atenção pessoal de milord, esta noite. Esta noite, com ênfase específica no prazo. Como ele está vestido? Simplesmente milord, sem insígnias identificáveis. Armado. Bernard hesitou por um intervalo que foi 1 milissegundo mais longo do que sua resposta habitual. Uma faca de viagem, milord. Standard de qualquer viajante. Expressão. Tranquila, milord. Anormalmente tranquila. Aquela última observação chegou com uma qualidade específica. Não era o tipo de comentário que Bernard faria como informação de rotina. Era uma nota de alerta entregue dentro dos limites do protocolo por um homem que havia aprendido a comunicar preocupação sem transgredir o código de conduta de sua posição. Ou era um mordomo que estava sendo pago para me entregar a algo e que tinha consciência suficiente para se sentir levemente desconfortável com o papel. Ambas as possibilidades exigiam que eu fosse ao salão. Diga que irei recebê-lo. Deixe as portas laterais desbloqueadas. Bernard assentiu e saiu com a mesma precisão com que havia entrado. Eu fiquei sozinho por mais alguns segundos. Abri o caderno e adicionei uma linha rápida ao final da última página, com a letra menos cuidadosa de quem escreve com pressa. Mensageiro anônimo, noite, horário coincide com o evento do Distrito Norte. Possível, pressão para retornar ao roteiro. Possível, nova variável não prevista. Possível, ambos. Fechei o caderno e o coloquei na gaveta inferior da escrivaninha. Endirecei os ombros, ajustei o colete com o gesto que as memórias de Corvin indicavam como preparatório e funcional. E caminhei em direção ao corredor. A mansão da Aurielle à noite tinha uma qualidade diferente do dia. Durante as horas de luz, era um ambiente de função, criadas em movimento, a logística de uma casa grande operando com a eficiência de qualquer organização que havia desenvolvido seus sistemas ao longo de gerações. À noite, o mesmo espaço se tornava outra coisa. As tochas nos corredores haviam sido substituídas por velas em suportes de parede, e a luz mais fraca reanimava as pinturas e tapeçarias com uma presença que a iluminação de dia neutralizava. Os retratos da família Daurielli observavam minha passagem com expressões que, nas memórias de Corvin, eram simplesmente familiares. Na minha consciência transplantada de Leonardo, eram algo diferente.
um catálogo de rostos que carregavam coletivamente o peso de escolhas que eu estava agora herdando sem ter tido voz nas decisivas. Parei diante de um em particular. Uma mulher de cabelos escuros e olhos que a pintura havia capturado como castanhos, mas que as memórias de Corvin identificavam como de uma tonalidade específica entre o castanho e o âmbar, que ele havia chamado uma vez de a cor do mel sobre pedra quente. A moldura dourada estava levemente gasta no canto inferior direito, onde Corvin havia passado os dedos em algum momento da infância, com frequência suficiente para desgastar o verniz. Lisa Daurielli, a mãe de Corvin, morta 6 anos antes dos eventos do romance, de uma febre que as memórias descreviam como súbita e que as lacunas nos registros agora faziam parecer conveniente. Fiquei olhando para aquele rosto por mais tempo do que havia planejado. E percebi, com uma clareza que chegou da forma silenciosa das percepções importantes, que havia uma semelhança na estrutura óssea que eu estava vendo. Não com a minha mãe de São Paulo. Esse rosto estava ficando difuso, como eu havia descoberto mais cedo, mas com algo que eu reconhecia de forma mais primitiva. A forma como alguém olha para uma figura materna e encontra o padrão de reconhecimento antes de processar os detalhes. Corvin havia amado essa mulher. As memórias não eram explícitas nesse ponto. Ele não era o tipo de personagem que a autora havia escrito para demonstrar afeto abertamente, mas havia a marca desgastada na moldura dourada, evidência suficiente. Continuei andando. O homem no salão principal estava exatamente onde Bernard havia dito, de pé, próximo à janela central, de costas parcialmente voltadas para a entrada. A postura não era de quem espera com ansiedade, era de quem escolheu uma posição que lhe permitia ver a janela e a porta simultaneamente sem ser óbvio sobre isso. Roupas simples, funcionais, na tonalidade acinzentada de quem não quer ser lembrado. Capuz baixado sobre os ombros agora que estava em interior coberto, e imóvel, com uma qualidade que distinguia de qualquer imobilidade natural. Qualquer pessoa que esperasse ficava quieta entre movimentos. Ajustava o peso de um pé para o outro. Olhava ao redor com o tédio discreto de quem está em ambiente desconhecido. Deixava os dedos fazerem algo, tocar o cinturão, ajustar uma manga, o movimento inconsciente de mãos com nada para fazer. Esse homem estava absolutamente estático, como uma figura que tinha sido colocada naquela posição e estava aguardando o momento correto para retomar o funcionamento. Eu me aproximei em ritmo controlado, calculando cada passo para não demonstrar nem pressa nem hesitação. O equilíbrio específico de quem tem autoridade suficiente para não precisar performar nenhuma das duas. Quando cheguei a uma distância de conversa, o homem virou-se, e eu senti o frio descer pela espinha, com a eficiência de um líquido seguindo a gravidade. Os olhos eram brancos, completamente, uniformemente, sem estrutura visível de íris, pupila ou esclera diferenciada. Apenas uma superfície branco-leitosa que captava a luz das velas de forma levemente diferente de como olhos humanos normais fariam, não refletindo, exatamente, mas absorvendo com uma intensidade que sugeria que havia processamento acontecendo por trás daquela superfície uniforme. Eu conhecia aquilo. Não das memórias de Corvin que não continham referência a esse tipo de visão. Das páginas do livro, especificamente de uma nota de rodapé no glossário do apêndice que eu havia lido de forma distraída, aquela menção ao sistema de correção narrativa que a autora havia construído no world building como mecanismo elegante de manutenção do enredo. Ordo narrativo. Agentes de correção. Entidades que existiam na camada subjacente do mundo, abaixo da camada que os personagens habitavam, com função específica de identificar desvios no fluxo e aplicar pressão corretiva antes que o impacto se tornasse estrutural. No livro, eles eram mencionados em 3 linhas, um detalhe de world building que a autora havia incluído provavelmente para dar profundidade cosmológica, sem desenvolver completamente, o tipo de elemento que fica em segundo plano e contribui para a sensação de que o mundo tem mais camadas do que o leitor está vendo. Eu havia lido aquelas 3 linhas numa tarde de terça-feira,
sem perceber que estava lendo a descrição de algo que um dia me visitaria pessoalmente. Lord Corvin, disse o homem. A voz era funcional, sem inflexão emocional discernível, não frieza calculada, simplesmente ausência de temperatura, como receber informação de um sistema que processa e transmite sem intermediação afetiva. Você alterou o fluxo de eventos. Era o tipo de declaração que um sistema faz quando apresenta dados verificados. Eu mantive a expressão neutra com o esforço que apenas eu sabia estar fazendo. Não tenho certeza do que está referenciando, respondi. Era uma recusa fraca e os dois sabíamos disso, mas o procedimento exigia a tentativa. Ele não respondeu à negação, simplesmente continuou. O encontro no Distrito Norte deveria ter ocorrido com sua presença física. Sua ausência criou desvio de magnitude categorizada como nível 2. Nível 2, repeti, deixando a frase cair como pergunta implícita. Escala de 1 a 5. Uma pausa com a duração de um processamento, não de uma hesitação. 1. Desvio mínimo, autocorrigível. 2. Desvio detectável, requer pressão. 3. Desvio estrutural, requer intervenção direta. 4. Desvio crítico. 5. Ruptura narrativa. E onde eu estou agora? Nível 2. Por enquanto. Por enquanto carregava um peso específico naquela frase. Cruzei os braços, gesto das memórias de Corvin, defensivo sem ser agressivo. E mantive o contato visual com aqueles olhos brancos que eram simultaneamente desconcertantes e, após os primeiros segundos, começavam a perder o impacto inicial e a funcionar apenas como superfície de foco. O que categoriza como nível 3? Uma segunda alteração substancial antes da restauração do evento desviado. E restauração significa que eu vá ao Distrito Norte. Sim. Onde serei incriminado e eventualmente executado. Silêncio. Que era funcionalmente uma confirmação. Entendo o apelo estético da lógica de sistema que você representa, disse eu, com a calma que só conseguia manter, porque havia aprendido anos atrás que reuniões com resultados ruins ficam piores quando a temperatura emocional sobe. Mas devo informar que não tenho interesse em cooperar com minha própria eliminação para benefício do arco narrativo de terceiros. A expressão do agente do Ordo mudou. Não dramaticamente, não para raiva ou frustração, ou qualquer das respostas emocionais que uma pessoa real demonstraria. Mas havia uma reconfiguração sutil, como se o sistema tivesse encontrado uma classe de resposta para a qual não havia protocolo padrão e estivesse consultando alternativas. Curiosidade se eu quisesse nomear de forma aproximada. Uma avaliação recalibrada de uma variável que estava se comportando fora dos parâmetros esperados. Desvios conscientes são categoricamente diferentes de desvios naturais, disse ele. Explique. Desvios naturais, personagens fazem escolhas dentro dos limites de seu desenvolvimento estabelecido. Resultam em variações menores que o sistema acomoda, previstos. Desvios conscientes, personagens operam com informação exterior ao sistema. Resultam em alterações que o sistema não pode absorver de forma orgânica, não previstos. Uma pausa. Você é um desvio consciente. Notei, respondi. O sistema não foi projetado para acomodar consciência transplantada. Também notei isso. Outro silêncio. Desta vez com uma qualidade diferente. Não a ausência de palavras enquanto o sistema processava, mas algo que se aproximava de uma lacuna genuína. Um ponto cego na programação. Então há precedente, perguntei, de consciência transplantada em personagens? Não há registro. O que significa que não há protocolo estabelecido para o meu caso específico? O agente não respondeu imediatamente. O que era na linguagem daquele tipo de sistema, uma confirmação mais clara do que qualquer sim verbal. Eu senti algo que não era exatamente esperança. Era mais a versão fria e estratégica da esperança. O reconhecimento analítico de uma brecha que pode ou não ser navegável. Mas que existe. Cada desvio exige compensação.
disse o agente, retomando o protocolo padrão com a firmeza de quem está se ancorando em território estabelecido. Você já experimentou o primeiro nível de compensação. Memória. Sim. Cada alteração substancial ao fluxo é compensada com fragmentação de memória exterior ao sistema. Memória do meu mundo de origem. Sim. E o próximo nível de compensação? Aqui ele deu um passo à frente. Não ameaçador, apenas presente de forma mais imediata. O próximo nível atinge memória mais central, identidade, a distinção entre quem você era e quem este corpo era originalmente. Aquilo chegou com o peso que merecia. Se as memórias de Leonardo continuassem se fragmentando, chegaria um ponto em que a fronteira entre o contador de São Paulo e o nobre de Oakhaven se tornaria indistinguível. Não seria morte, seria algo diferente, seria dissolução. A consciência que eu identificava como eu, sendo gradualmente absorvida pelas memórias e reflexos do corpo que habitava, até que o resultado fosse apenas Corvin, sem o componente que havia entrado de fora e perturbado o roteiro. E um Corvin sem a consciência exterior era exatamente o Corvin original que morria no capítulo 3. O custo de sobreviver era, portanto, o risco de deixar de existir de uma forma diferente do que morte física. Há um limite máximo para essa compensação? Perguntei. O agente considerou. Há um ponto de colapso de identidade, após o qual o desvio se torna irrelevante. O sistema se autocorrige, porque a variável perturbadora deixa de existir como entidade distinta. Traduzindo, se eu perdesse memória suficiente de Leonardo, tornava-me apenas Corvin, e Corvin seguia o roteiro até o fim. Útil saber, disse, com uma secura que era mais real do que performática. O agente virou-se em direção à saída. Seus movimentos tinham aquela qualidade específica de uma figura que havia concluído a função para a qual havia sido enviada e estava retornando ao estado de espera. Parou próximo à porta. Não se virou completamente. A fala seguinte chegou de um ângulo que sugeria que era addendum, não parte central da mensagem. Mas eu havia aprendido a prestar atenção especial a addendums. Lord Corvin. Sim. Histórias sempre encontram seus finais. A porta se fechou com o clique suave de uma dobradiça bem calibrada. E o silêncio voltou. Fiquei parado no salão por mais tempo do que era tecnicamente necessário. O fogo nas tochas das paredes continuava seu trabalho com indiferença. As sombras dos corvos bordados nos estandartes familiares oscilavam no teto com o movimento das chamas, dando aos pássaros uma ilusão de vida que era mais perturbadora do que reconfortante. Processei. O sistema de correção narrativa havia me encontrado, havia me categorizado, havia apresentado as consequências de forma clara e não ameaçadora, o que era de certa forma mais inquietante do que a ameaça direta, porque sugeria que o sistema não precisava ser ameaçador, que as consequências eram funcionais, inevitáveis, estruturais, como a gravidade. Não é ameaça, é simplesmente o que acontece quando você cai. Mas havia uma informação que o agente havia fornecido, que não era apenas pressão corretiva. Não há registro de consciência transplantada. Não há protocolo. O sistema estava operando em território não mapeado, tanto quanto eu. O que significava que ele também estava improvisando. E sistemas que improvisam cometem erros, que sistemas com protocolos estabelecidos não cometem. Voltei pela mansão em direção à biblioteca, com o passo mais rápido do que havia usado na ida. Quando cheguei, puxei o caderno da gaveta. Abri na última página, onde havia escrito os apontamentos, e continuei. A lista de eventos já mapeados ficou abaixo do ponto onde estava escrevendo agora. Eu virei para uma nova página e escrevi em letras maiores do que usava habitualmente, com uma força no traço que a pena não havia sido projetada para suportar. Estrutura do problema. 1. O sistema narrativo é real, funcional e consciente de desvios. 2. Não possui protocolo para consciência exterior. Improvisa. 3. Custo dos desvios. Fragmentação de memória de Leonardo. 4.
Ponto de colapso. Identidade se dissolve, desvio se anula. 5. Objetivo do sistema: retornar ao roteiro. Abaixo desses pontos, depois de um intervalo, escrevi: estrutura da solução. 1. Não se trata apenas de evitar o roteiro original. 2. Preciso substituí-lo. 3. Uma história sem final alternativo não pode simplesmente ser interrompida. Ela precisa ser reescrita com estrutura suficiente para que o sistema a aceite como fluxo legítimo. Então adicionei a última linha, pressionando a pena com a força de uma conclusão. Não estou fugindo do autor. Estou me tornando um. A vela na mesa estalou novamente. Desta vez eu não olhei para ela. Continuei escrevendo. Havia trabalho a fazer. Fim do capítulo 3.